gnóstico, sem o A, com G. Gnose significa que é quem estuda a gnose. Gnose, ela significa conhecer, conhecimento. Ela é um caminho que tenta relacionar todos os conhecimentos em prol de uma vida simbiótica, próspera, onde as partes se relacionem e coexistam. Relacionar várias coisas, várias identidades, como, por exemplo, misticismo. Só que ela tenta entender, não o misticismo a partir do folclore, de diversas correntes místicas que foram expressas por aí ao longo do Terra. Místico, para a gnose, é aquele que tem a consciência integral, aquele que se enxerga como uma totalidade e não como uma parte. Meu nome é Marcelene Celes de Araújo, tenho 19 anos, me considero cristã, espírita e umbandista. Para muitas pessoas, essas três religiões não têm uma conjuntura, ou seja, eu não posso pertencer às três ao mesmo tempo, e eu digo que sim, porque se você for estudar e ver, pesquisar, você vai ver que essas três religiões têm muitas coisas em comum. Meu nome é Micaela, eu tenho 19 anos e a minha religião é basicamente o agnosticismo, se é que pode ser considerado uma religião, é mais um pensamento filosófico, digamos assim, e eu acredito que existem vários desdobramentos dentro da religião, das mais diversas possíveis. Meu nome é Thiago Santana Fernandes, eu sou de Santo André. Hoje eu não me considero praticante de nenhuma religião, mas eu nasci numa família católica, meus antepassados são católicos, e um dia eu pretendo voltar a praticar essa religião, mas hoje eu ainda tenho algumas questões para resolver comigo mesmo que me impedem de voltar a praticar efetivamente o catolicismo. Meu nome é Juan Silva do Nascimento, eu tenho 17 anos e por toda a minha vida eu me considerei um cristão evangélico, só que de uns anos para cá eu estou tendo muitas dúvidas quanto a isso, estou questionando bastante. Eu me chamo Talmir, sou de São Bernardo do Campo, tenho 24 anos, sou católico apostólico romano, participo desta religião desde quando eu nasci. Meus pais são majoritariamente cristãos, mas também fazem parte das religiões espírita e umbandista. E eles consideram que para ter uma fé ou uma vida melhor, a gente tem que acreditar que Deus existe e que Ele faz por nós muitas coisas. Os meus pais são majoritariamente cristãos, assim, a minha mãe é realmente praticante, né? Ela vai à igreja todos os domingos, ela acredita piamente no cristianismo e na Bíblia e segue as regras e tudo mais. O meu pai, ele acredita em Deus, então ele seria cristão, mas na verdade ele não vai na igreja nunca, ele só vive a fé dele e é isso. Na minha família, tem dois grupos bem divididos, né? São os católicos e os católicos não praticantes, que só se dizem católicos para falar que tem uma religião, mas na verdade não praticam nada. E os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles se enquadram nesse quesito. Na verdade, a minha mãe até se considera sem religião nenhuma. Mas meu pai é católico, mas a última coisa que eu vejo é ele participando de uma missa, de alguma celebração dentro da igreja, no máximo na época de Páscoa, que para quem é católico é a época mais importante do ano. A religião dos meus pais é cristã também, eles são evangélicos, eles são, assim, cristãos bem ferrenhos, eles seguem muito a linha, tudo, e me ensinaram grande parte da minha vida a seguir esse caminho também. E eu posso estar tendo até alguns problemas com eles devido às minhas mudanças ultimamente. Meus pais são católicos, minha mãe bastante influente dentro da igreja, participa de pastorais e ajuda bastante na comunidade. Meu pai assiste aos cultos religiosos pela televisão, as missas, enfim. Eu acho que dentro de casa eu fui a maior influência assim, presente dentro da igreja.
Desde sempre tenho essa vivência, vem dos meus antepassados, do meu avô, do meu bisavô, que sabia exatamente onde os perigos estavam, envolvido mais nessa parte espiritual. Eu comecei, eu acho que foi com meus 5 anos, com um episódio que a minha tia estava passando muito mal, ela estava quase morrendo, e eu conseguia exatamente ouvir o que ela estava falando. E mais atualmente, quando eu estava na adolescência, acho que eu tinha uns 15 anos, eu me vi meio perdida. Perdida, confusa, não sabia direito o que estava acontecendo comigo, eu estava meio que sofrendo e eu não sabia o porquê diretamente. Depois, quando eu fui parar para pensar, poderia ser essa parte minha, ou seja, a parte espiritual que todos da minha família herdou do meu bisavô. E meio que eu comecei a entrar em uma depressão meio profunda e eu me vi na beira da morte, e eu fui salva. A palavra que eu acho que é mais forte para mim é salvação, em questão das minhas religiões e da minha fé. E eu acredito que as 3 foram capazes de me salvar, e eu só estou aqui hoje por conta da minha fé e da minha mãe, que acredita muito nisso, e da minha família, que foi muito forte em superar essa fase difícil comigo. Quando eu tinha perto dos 12 anos, o meu irmão, ele começou a questionar, meu irmão teria 16 anos na época, então ele começou a questionar um pouco a religião, e eu segui mais ou menos a linha de pensamento dele. Eu fiquei, tá, mas por que é assim, ou por que eu aprendi assim, ou por que eu vivo dessa forma? E em algumas coisas eu não acreditava, outras coisas eu acreditava, outras coisas eu tentava acreditar e não conseguia. Eu tive um trabalho quando eu tinha 14 anos na escola, que era sobre religião, e cada um tinha que pegar uma religião que não fosse a sua para fazer um trabalho. E aí eu cheguei aí em templo budista, em mesquitas, em outras igrejas evangélicas, em outras igrejas católicas. Passei por de tudo um pouco antes de decidir o que eu realmente acreditava, o que eu acho que foi muito enriquecedor para eu colocar a minha mente no lugar, para eu decidir o que realmente cabe a mim. A partir dessas reflexões, eu fui procurar um pouco mais dentro da religião dos meus pais, que seria o cristianismo, né? E as regras que existiam eu não concordava, eu não achava que cabiam, talvez, à minha geração até. E aí eu decidi viver com o que eu acreditava da minha forma, que seria essa forma de todo mundo ter a sua liberdade de pensar e ser o que quiser e ir para onde quiser no pós-morte. Mas vivendo o que eu vivo hoje, eu me sinto muito feliz de ter passado por todas essas, entendeu? Por ter comprovado o que eu acredito ou deixo de acreditar. Eu pratiquei o catolicismo bastante tempo, mas quando eu era criança, a minha mãe se converteu para uma igreja protestante, evangélica, e desde criança eu já participava, né? Porque ela me levava, mas eu estava lá praticando. Foi uma reflexão que sempre foi presente, mas só que ela foi se transformando, e teve esse resgate do catolicismo no momento que eu me encontrava sem religião nenhuma, né? Voltei para o catolicismo por minha escolha e sempre levei muito a sério essa religião, praticava. Hoje mesmo é que as coisas andam meio num vazio, assim. Eu iniciei as reflexões de uns 3 anos para cá, tanto devido ao meu contato com pessoas de religiões diferentes e outras culturas, quanto também o que aconteceu na igreja, que tiveram muitos problemas, alguns pastores que chegaram, teve um que chegou e bateu num carinha porque ele perguntou um negócio da religião, ele questionou, não aceitou o que ele disse, teve outro também que roubou o dízimo dos irmãos mesmo, ele pegava, em vez de pegar na igreja, pegava pessoalmente em outros lugares, no trabalho, ele chegava lá e pedia mesmo, o cara dava e depois falava, onde que tá, não sei o quê. E simplesmente tinha sumido. E não sobre esses problemas, eu comecei a perguntar por que eu sigo isso dessa forma tão... Porque dessa forma, digamos assim, cega. Porque eu não questiono, porque eu não pergunto, porque tem muita coisa mesmo que não faz sentido, pelo menos para mim. Estou procurando essas respostas até hoje. Logo após meus 14 anos, quando eu estava no Crisma, fui convidado por um amigo
a conhecer um grupo de jovens. A princípio, assim, não queria tanto. Porém, depois eu fui lá, participei de uma reunião, aí fui na seguinte, terceira. E hoje fazem 10 anos que eu estou dentro de um movimento, né? Dentro da Igreja Católica, o Movimento Mariano. E, bom, acho que não foi só por gostar, mas por me interessar bastante naquilo que eu vivia com Deus e naquilo que eu pude crescer como pessoa também. Eu acho que eu não consigo trazer na minha memória ser uma pessoa diferente sem ter passado por tudo que eu vivi durante todos esses anos. Acredito que existe algo maior que complementa todas as nossas diferenças e que não existe uma verdade única e sim várias e que elas de forma diferentes fazem com que o mundo seja interpretado de diversas formas. Eu acredito que todas as pessoas elas acabam tendendo para alguma religião de forma ou de outra, seja o ateísmo, o agnosticismo, né? Você não acreditar em nada ou acreditar na possibilidade de existir algo, ou você seguir uma religião, tanto praticando ela no seu dia a dia, quanto você só acreditando naquilo e tendo aquilo como princípio para você. E eu acredito que, de certa forma, todo mundo tendo essa liberdade, você consegue respeitar a melhora do outro, e dessa forma você vai para onde você quiser. Se você estiver fazendo bem ou o que cabe a sua religião te ditar, já é o suficiente. É difícil acreditar em uma única figura de Deus, seja cristão, hindu, judaico, qualquer um deles. Eu acredito que exista uma energia que me guia na minha vida e que me protege. Às vezes, quando eu não tenho nenhuma luz, me encontro numa situação que eu não sei como proceder, uma solução aparece do nada, de um jeito que eu não sei como explicar. E quanto à proteção, né? Eu acredito muito nas rezas da minha avó, da minha avó e minhas tias avós, elas rezam muito por mim todos os dias. E elas me deram um colarzinho, dois, né? Esse aqui é um tal franciscano. Ele meio que representa um equilíbrio entre o céu e a terra e toda essa relação, tipo, do homem com o divino. Tem milhares de significados para milhares de religiões, é um símbolo antes mesmo do próprio cristianismo existir. Mas o que eu considero mais é essa aqui, que é a Cruz de São Bento, que a minha avó mesmo fala que é uma cruz muito forte, que protege a gente e tal. O que acontece? Tem alguns episódios muito evidentes, assim, que por mais que eu esteja distante do catolicismo, eu acredito que pela fé das minhas avós, ela meio que é transmitida para mim essa proteção, né? Aconteceu comigo uma experiência muito ruim. Tentaram me assaltar uma vez no caminho da faculdade para Santo André. Me ameaçaram, tipo, de morte. Falaram que se eu não entregasse tudo, iam me dar um monte de facada. E eu tava apavorado. Só que, bem nesse momento, o semáforo abriu e começou a passar um monte de carro na avenida. E eu consegui me soltar. Eram 3 caras, um deles muito maior do que eu, tava me segurando. E depois disso, eu fiquei pensando que eu podia ter morrido ali e aconteceram já outras coisas parecidas com essa. Eu não sou um cara que tem muita sorte nesse quesito de segurança, eu acho. Fora outros problemas meus comigo mesmo que eu enfrento, né? Mas que até hoje eu ainda me considero guiado e protegido. Fico meio em dúvida quanto ao que eu acredito, porque eu ainda tenho uma grande base religiosa, toda a minha vida eu segui isso, só que
muitos dos pilares que eu aprendi, eu estou começando a questionar mesmo, porque para mim tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Digamos que eu seja meio cético hoje em dia. Muito do que eles ensinam lá de que tem alguém lá em cima que sempre está te seguindo e fazendo as coisas por você, e que tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na sua vida não é resultado das suas ações, mas sim de uma ação divina, eu acho meio complicado, eu acho meio errado isso. Você, em vez de querer se esforçar por alguma coisa, você esperar tudo, que venha do céu, como muitas vezes é o que diziam na igreja e que eu acreditava. Mas hoje em dia eu não boto muita fé nisso. Bom, hoje eu acredito que, independente da religião, todos nós buscamos estar próximo de algo superior, né? E eu creio que, pelas minhas experiências assim de vida, eu acho que nós estamos cada um acerca de um caminho diferente, mas que segue para o mesmo rumo, né? Que é alcançar a Deus, alcançar o ser superior que eu acredito que existe além da Terra. Todas as minhas crenças, os meus crédulos, eu vivencio fazendo as minhas orações pessoais, participando de missas, de orações, indo em terreiros umbandistas, fazendo todo o ritual que cada religião tem. Acho que de forma sucinta eu geralmente só convivo e tenho um pouco de curiosidade quando a pessoa me conta alguma religião que eu não desconheço. E viver com essa curiosidade é legal, mas não me afeta em muita coisa. Eu não levo ela como algo tão importante assim pra mim. Teve um dia que eu decidi, falei assim, eu acho que não é pra mim, eu não acredito muito e simplesmente deixei de lado. Eu não fico sempre revivendo isso. Embora eu ainda vá muitas vezes na igreja. Nas vezes que eu vou, eu realmente questiono muito. Tudo que os caras falam, eu fico meio, sei lá, não tá muito certo isso. Mas beleza. Bom, eu vivencio minha vida religiosa através das orações. Quando eu estava mais presente assim no dia a dia das atividades da comunidade, do movimento que eu participo, eu vivia bastante também prestando trabalho voluntário, né, e auxiliando outras pessoas também a chegar a Deus. Então, eu acho que é isso. Bom, colegas mais distantes que não acreditam em nada se distanciam. Tipo, não quero saber de nada, isso é tudo mentira, não é verdade, é só invenção humana para fazer algo que não tem sentido. E os meus amigos e familiares, eles querem conhecer, respeitam e meio que vão participando junto comigo. Então, é bom. Minha mãe não é muito, assim, ela não aceita tão bem a liberdade religiosa alheia, ela, por conta de ir muito à igreja e certos ensinamentos que são passados, né, de que se você não seguir tal coisa do cristianismo, você vai para o inferno ou coisa do tipo, acaba sendo uma coisa meio ameaçadora e eu acabo não tendo tanta liberdade de expor para ela o que eu acredito. Mas com meu pai eu já tenho um pouco mais de liberdade, ele acha que é uma coisa que cabe muito a você, sozinho, decidir o que serve ou não para você. E os meus amigos têm das mais variadas religiões e isso nunca foi um problema também. Eu acho que a gente, nessa geração, acaba aceitando um pouco melhor do que as anteriores essa liberdade. Quando eu voltei a praticar o catolicismo, algumas pessoas estiveram ali sempre para me influenciar, né? A minha madrinha de crisma, minha avó, minhas tias-avós e a minha babá que cuidou de mim quando eu era criança. Quando elas veem que eu estou afastado da igreja, que eu não faço mais parte da pastoral da liturgia, que eu não frequento mais as missas, elas ficam chateadas, mas e me cobram de eu não estar indo na igreja. Mas eu respondo que enquanto eu não resolver esses meus próprios questionamentos,
eu não acho válido e ainda mais forçado, porque não vai ser sincero nada que eu disser, nada que eu fizer. Mas só que, como eu disse, eu ainda acredito que é igual, tá, essa presença divina nunca tenha estado distante. Eu só não consigo achar a minha maneira de servir a essa presença. Bom, por parte de amigos, está sossegado. Os da igreja, até que estranho, eles falam assim, você tá diferente, porque você não vem mais tanto para a igreja, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, antes você era tão empenhado e agora está diferente. E questão da família, meus pais, mas a minha mãe cisma bastante. É porque ela diz, você está perdendo sua crença, você vai para o inferno desse jeito, você sabe disso, né? Está errado, não pode, até porque ela sempre me ensinou nesse caminho, me ensinou a seguir arduamente na linha tudo que eles diziam, e hoje em dia eu estou desvirtuando de todo esse caminho, ela não aceita. Mas a gente tem que levar, ela algum dia vai ter que aceitar isso. Os familiares, desde que eu comecei a me engajar de uma forma mais profunda, sempre acharam que eu ia me tornar um padre, etc. Não que eu nunca tenha me questionado sobre isso, mas não era a minha vocação. E eu tenho como perspectiva assim que minha família hoje se espelhou bastante em mim. Hoje minha mãe é mais presente dentro da igreja. Acho que por tudo que eu vivi, ela via eu fazendo também, né? Outros familiares também, posteriormente, começaram a se engajar mais na igreja. Eu acho que podia ajudar bastante. E eu acho que meus amigos também, meus melhores amigos, eu posso dizer que conheci através do grupo de homens que eu participei. É visto que mais e mais as crenças estão deixando meio que de existir, sabe? As pessoas não estão mais acreditando, existem poucas pessoas que realmente têm aquela noção e acreditam fervorosamente que existe um Deus, que existe algo maior que está aí para nos defender, que nos fazem querer a cada dia viver. E tudo isso se dá mais ou menos por conta de tudo que acontece. Ou seja, acontece alguma coisa de ruim e a pessoa já fala, se Deus existisse, isso não aconteceria. Então, eu acho que as pessoas tendem a não acreditar mais em religião alguma. E isso está ficando bem forte. Eu acho que a gente ainda acaba sendo meio preso a algumas religiões, como o catolicismo, né? Ou o cristianismo em geral, e algumas outras religiões assim de cunho maior, principalmente no Brasil, mas a gente esquece às vezes que tem muitas outras religiões afora, que é pesquisar um pouco ou conviver com umas pessoas diferentes ou ir em algum lugar diferente para você ter um pouco mais de vivência, então conhecer e ver o que você acha daquilo ou não. Mas a intolerância religiosa é uma coisa muito presente, mesmo na nossa geração, que ainda tende a aceitar um pouco mais. Existem muitas crenças, acredito que todas são muito dignas, não existe crença melhor do que a outra. Eu acho que a minha escolha pelo catolicismo é mais uma questão de herança cultural, familiar mesmo, do que qualquer outra coisa. E acredito que cada um tem a sua criação, a sua religião, a sua história, e Deus pode assumir vários papéis, pode ter várias interpretações para isso, e acredito que qualquer uma seja aceitável. Bom, eu tenho curiosidade e tento observar o máximo que eu consigo de crenças, porque eu acho muito bacana isso. E, bom, para mim, se elas fazem uma pessoa fazer o bem às outras, se elas ensinam o bem, a boa convivência, se elas promovem isso, elas são ótimas. Eu acredito que se faz uma pessoa sentir em paz com ela mesma e com os outros, ela está certa no que ela está fazendo. Eu acho que é necessário uma renovação das igrejas, né? Acho que hoje em dia a humanidade
está em constante transformação, e eu acho que também é necessário que as religiões, como muitas que a gente vê atualmente, possam abrir a mente, abrir o olhar também àquelas pessoas que têm interesse, né, em estar próximo de Deus através daquela cultura, mas que hoje elas estão impedidas por algumas obrigações que impedem que elas estejam participando ali daquela comunidade. Bom, a tentativa de explicar a religião na modernidade, como as pessoas vivenciam hoje a sua experiência com o sagrado, a busca por uma instituição religiosa, ela precisa ser realmente compreendida a partir da religião no contexto da modernidade. Em outros momentos da história, a religião ela tinha um caráter muito mais impositivo, as instituições regulavam muito mais a vida religiosa do indivíduo, mas na modernidade isso vai tomando um contorno muito diferente. Se nós pegarmos a religião no que nós podemos chamar hoje, né, de alta modernidade ou sociedade contemporânea, o indivíduo não é mais explicado por aquilo que há 30, 40 anos atrás a gente poderia explicar que era a religião herdada. Então, se cada um de nós pensarmos como era a religião, a forma como nós entrávamos numa religião há alguns anos atrás, a gente vai perceber que isso era algo culturalmente herdado. Então, nós nascíamos, a nossa família tinha uma determinada religião e nós simplesmente seguíamos, basicamente seguíamos. Eram muito poucas as pessoas que, num contexto mais geral, efetivamente pensavam na possibilidade de buscar uma outra religião, viver uma outra experiência religiosa, ou se converter para uma outra religião. De um tempo para cá, nos últimos 30, 40 anos, todo esse processo vem se modificando bastante. Hoje, as pessoas se sentem muito mais à vontade de escolher, em primeiro lugar, a religião que ela pertence. Isso se deve a algum processo que veio acontecendo aí nos últimos séculos, né, nos últimos 3, 4 séculos. Primeiro, com o advento da separação da religião e do Estado, e também com a forma como o indivíduo foi ganhando uma autonomia em relação a isso, né, uma autonomia em relação à sua construção com o elemento do sagrado. Então, hoje, o que acontece? Nós temos um fenômeno que é conhecido na antropologia, na sociologia, que é o fenômeno da secularização, que é justamente essa autonomia que o indivíduo tem de construir a sua relação, que é uma relação muito individual com o sagrado. Então, você pode nascer numa família, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela de uma religião de matriz africana, mas em algum momento você vai refletir se você, de alguma maneira ou de outra, se sente efetivamente confortável nessa crença religiosa, ou se você quer buscar um outro universo religioso, uma outra forma de pertença. Então, as pessoas se sentem à vontade de fazer essa busca. E quando ela vai fazer essa busca, né, na maneira como ela vai buscando isso, ela também vai construindo a sua própria forma de relacionar com isso. Então ela pode sair de uma religião, ela pode ir para um outro grupo religioso, o que nós chamamos de trânsito religioso, e ela pode também decidir qual é a intensidade dessa busca. Se ela vai seguir todos os preceitos daquela religião que ela está se propondo a passar a seguir, ou se ela vai seguir uma parte desses preceitos ou não, uma parcela deles.
mas ela se sente muito à vontade de construir essa relação. Então é muito comum a gente ver hoje uma pessoa participar de diversos grupos religiosos. Você pode ser católico, mas você pode, num dia da semana, fazer uma visita a uma igreja evangélica, protestante. É muito comum que uma pessoa, dentro desse contexto ainda, de vez em quando faça uma visita a um centro espírita, kardecista. Ela se sente à vontade de fazer uma leitura de tarô, ela sente à vontade de fazer um mapa astrológico, de fazer uma aula de yoga. E todo esse universo de religiões que ela vai construindo, para ela tem um sentido. Não existe uma incoerência nessa forma de se relacionar. Não é algo incoerente. Para ela faz todo sentido isso. Então, o que explica hoje a experiência religiosa, a vivência religiosa, não é mais essa herança cultural, mas é um processo onde o indivíduo ele caminha na busca de uma religião, como se fosse uma espécie de uma peregrinação, simbolicamente falando, e ele, durante muitas vezes na sua vida, ele pode se converter a um outro grupo. Então a conversão hoje explica muito mais a experiência religiosa do que a religião herdada. E isso é um elemento muito característico no Brasil, né, do brasileiro. É claro que nós vamos ver isso também em outros lugares do mundo, mas no Brasil isso é uma característica muito presente. E o que leva também as pessoas a se sentirem hoje de forma mais confortável a também não ter uma instituição, não participar de uma instituição. Ela pode, inclusive, construir a sua relação com o sagrado de forma desinstitucionalizada. Então ela pode acreditar em Deus, ela pode acreditar numa força que ela costuma chamar, né, de uma força exterior, de uma grande força criadora, mas não necessariamente ela se vincula a uma instituição religiosa, o que a gente costuma chamar de os indivíduos sem religião. Ser sem religião não significa ser agnóstico ou ateu. O ateísmo está mais ligado àquelas pessoas que efetivamente se declaram não crentes numa força criadora ou num Deus. O que não quer dizer que o próprio ateu, o próprio agnóstico, não tenha suas formas também de construir a sua relação individual com aquilo que gera sentido na vida dela, alguma forma de sagrado. Existem coisas que são sagradas que não estão no campo religioso muitas vezes, né? Mas, de forma geral, o sagrado hoje é isso. É algo construído muito individualmente e que precisa ser compreendido como algo legítimo. É fundamental que isso seja visto como algo legítimo, porque a gente também vive um grande problema no nosso país, embora a gente esteja aqui falando sobre as diversas possibilidades de crença, e a gente acha que isso é algo aceito pelas pessoas de forma geral, e muitas vezes isso não é aceito. Nós temos a chamada intolerância religiosa, que parte muitas vezes de grupos que acreditam que a sua verdade precisa ser imposta para outras pessoas, e aí existe um grande conflito, né, entre essa liberdade que nós estamos falando e, de um lado, e de outro lado, grupos que acreditam que precisam impor uma certa verdade. Então, essa experiência mais individualizada do sagrado, essa construção individual, é algo legítimo que precisa ser respeitado e que faz parte da nossa experiência na sociedade, como indivíduo, como cidadão, e precisa realmente fazer parte da busca de cada um de nós, uma sociedade onde a diversidade, de forma geral, seja respeitada, inclusive a diversidade religiosa.